Olá, alunos, tudo bem com vocês? Galerinha, na aula de hoje de ciências, a gente vai finalizar a apostila, a gente vai falar sobre o desenvolvimento sustentável e também no finalzinho do vídeo a Prof. Tati vai mostrar o resultado da experiência de ciências lá da página 27, que eu peguei e plantei as sementes de girassol sobre o efeito estufa, ok? Mas primeiro de tudo, vamos lá para a página 33, ok? Vamos lá. Peguem a apostila de vocês. Desenvolvimento sustentável. Bom, o que a prof pode falar aqui para vocês, hein, gente? O conceito de desenvolvimento sustentável, ele foi consolidado em 1992, durante uma conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Ficou conhecido como ECO 92 ou Rio 92, foi no Rio de Janeiro, tem até ela aqui, ó. Por que isso aconteceu? Então aqui fala, ó, diante do uso sem moderação dos recursos do planeta, surgiu a necessidade de uma mudança de comportamento por parte do ser humano em relação ao ambiente. Essa nova maneira de se relacionar com a natureza é chamada de desenvolvimento sustentável. O que aconteceu, gente? Aconteceu que a população, o ser humano, começou a usar os recursos do planeta sem controle. Era arrancado uma árvore e não era plantado 5 no lugar. Poluição, degradação do solo. E isso vai chegar ao ponto de que o planeta não vai conseguir se recuperar. Não para as futuras gerações. E é uma coisa, gente, que eu sempre falo. O planeta, ele não precisa dos seres humanos. Os seres humanos que precisam do planeta. Então, a gente tem que cuidar. E aí foi criado a ideia do desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, né? A expressão trazida para o discurso público pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento é usada para o desenvolvimento a longo prazo. Então, é um processo a longo prazo. É um processo que implica, que luta contra o esgotamento dos recursos naturais. E com o esgotamento, gente, se acabar os recursos naturais, se for destruída a natureza, a sobrevivência das futuras gerações não vai ser garantida. Então, houve essa conferência que fala, ó, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro, marcou a forma como a humanidade encara sua relação com o planeta. Foi naquele momento que a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. Olha o que aconteceu na reunião. Na reunião, que ficou conhecida como Rio 92 ou ECO 92, ou Cúpula da Terra, que aconteceu 20 anos depois da primeira conferência do tipo de Estocolmo, na Suécia. Então, houve uma 20 anos atrás, mas aí teve essa de 92. Os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente. Desde então, está sendo discutidas propostas para que o processo se dê em harmonia com a natureza, garantindo a quantidade de vida tanto para a geração atual quanto para as futuras do planeta. A avaliação partiu de pressupostos de que, se todas as pessoas almejarem o mesmo padrão de desenvolvimento dos países ricos, não haverá recursos naturais para todo mundo, sem que sejam feitos graves e irreversíveis danos ao meio ambiente. Se o planeta, se a humanidade continuar seguindo um consumo exagerado, e um consumo exagerado dos recursos naturais, vai haver efeitos graves ou irreversíveis na natureza. Porque assim, gente, muitas vezes, olha só, vocês têm que entender o seguinte, muitas vezes tem muitos produtos que a gente não precisa
que é desnecessário e que a gente, mesmo assim, a gente vai lá e compra. Vocês têm noção que para esse produto desnecessário tem toda uma produção onde vai água, vai energia, vai produtos e tipo assim, é uma extração muito grande do meio ambiente e é uma produção que às vezes é desnecessária e acaba agredindo a natureza. Eu vou deixar esse link para vocês terminarem de ler, para vocês verem o que aconteceu lá nessa data, nessa conferência. E aqui eu vou dizer para vocês, olha só, o desenvolvimento sustentável é aquele que permite o uso dos recursos naturais para suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer as futuras gerações. Veja como você pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso com a professora de práticas sustentáveis, vocês estão vendo isso, vocês entendem do que se trata, mas não adianta só a gente entender, a gente tem que colocar em prática também, porque é um assunto sério. Olha só, sempre que possível, obter por utilizar ônibus, trem ou metrô. Organize um esquema de carona com amigos para economizar combustível, poluir menos e ocupar menos espaços na cidade. O chuveiro é o maior consumidor de água e energia elétrica em casa. Tome banhos rápidos e desligue o chuveiro na hora de se ensaboar. Corte o exagero nas compras. Prefira os produtos que têm refil, para não ficar desperdiçando embalagens. Por exemplo, eu tava comprando uma determinada marca de suco, que eu prefiro tomar suco, só que como ela vem em garrafa de vidro, estava sendo um desperdício. Então eu parei de consumir. Por quê? Porque eu pensei assim, eu já tenho a garrafa de vidro em casa, eles poderiam fazer o refil, vir só no pacotinho que aí pega, despeja, de uma forma que não precisa ficar fazendo várias garrafas de vidro. Isso é um desperdício, isso também pode prejudicar a natureza. As lâmpadas fluorescentes e as LEDs duram mais e são mais econômicas que as incandescentes. Não deixe os aparelhos ligados na tomada quando não estiverem sendo utilizados. Ao limpar o quintal, a garagem ou a calçada, evite usar a mangueira. Com o balde, a economia de água é maior e também a gente pode aproveitar a água da chuva. Quando chover bastante, coloca baldes de água num determinado lugar da sua casa onde cai bastante água. Você vai economizar. Você pode usar essa água para bater na máquina lavando tapetes. Você pode usar essa água para lavar calçada. Você pode usar essa água para lavar tênis. Você pode reutilizar. Ao limpar utilize a reciclagem para os objetos que vão ser descartados. Então, a gente sempre aprende desde pequeno, né? Reciclagem, né, gente? Para transportar as compras, utilize sacolas retornáveis, diminuindo o uso das sacolas plásticas. Se você vai no mercado, adquira uma sacola que você já vai utilizar, evitando ter que usar aquelas sacolinhas. Tem mais algumas informações bem interessantes sobre o desenvolvimento sustentável que está aqui e eu vou estar postando também para vocês conhecerem esse vídeo aqui. Ele é muito interessante. Assistam, vocês vão gostar. Aqui a gente vai falar sobre o Saiba Mais, sobre produtos orgânicos. Gente, os defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, eles aumentam a produção de alimentos. Vocês podem ver que tem alimentos que são enormes, parece que são bonitos, né? Grandões, são grandes. Porém, afetam as cadeias e teias alimentares. Gente, produtos com substâncias tóxicas liberadas no meio ambiente pode se acumular nos corpos dos seres vivos, inclusive dos seres humanos. Produtos que são à base de agrotóxicos não fazem bem à saúde. Ok? Por essa razão, a quantidade aplicada de defensivos agrícolas deve ser mínima. A quantidade que deve ser usada de agrotóxicos nos alimentos, nas produções agrícolas, tem que ser mínima. Porém, cada vez mais elas vêm aumentando. Tá? Além disso, deve haver cuidado no manuseio desses produtos e no descarte das embalagens, as quais precisam ser recolhidas separadamente para não poluir o ambiente. Se eu não me engano, eu acho que eu já falei em alguma das minhas aulas que na produção, acho que tá até aqui para trás, onde que vai estar?
tem uma imagem aqui de alguém passando. Aqui, ó. Essa imagem que representa bem. Nessa foto, o ser humano ele está borrifando agrotóxico no alimento aqui. Esse agrotóxico ele vem em embalagens, alguns galões pequenos, outros galões grandes, e esses galões eles têm que ser descartados da forma correta, mas muitas vezes não, eles são jogados na natureza, no meio dos rios, é jogado dentro do rio, é jogado na beira das estradas, é jogado no meio das florestas. Por quê? Porque custa tempo, custa caro para o agricultor, para a pessoa que está manuseando isso, descartar. E isso é errado. Aqui também, a forma que ele está borrifando, isso pode afetar a natureza que está em volta ali, ó. As matas, se tiver um rio também pode chegar. Os seres vivos que estão próximos ali podem ser afetados. Então, é bem perigoso isso. Ah, prof, mas daí como é que ele faz? Como é que ele pode resolver isso? Olha só, contudo, existe um sistema de produção que não utiliza defensivos agrícolas, chamado de agricultura orgânica. Você já ouviu falar dela? Olha aqui, você já ouviu falar deles? Produtos orgânicos são assim. Olha só como são os produtos orgânicos. São produzidos sempre com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente. A produção orgânica consegue se sustentar sem destruir os recursos naturais. Os produtores valorizam as espécies de animais e plantas da nossa terra. Gente, eles não, ó, na agricultura orgânica, o respeito à natureza, a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida das pessoas é mais importante que produzir frutos maiores, de melhor aparência e de maior quantidade. Gente, o produto, o fruto, o alimento, ele não precisa estar enorme, bonito, aquela coisa. Não, não precisa, entendeu? Por quê? Porque você tem que ligar isso, essa aparência, a agrotóxico. Muitas vezes eles ficam assim por conta dos agrotóxicos. Se você vai lá e vê um alimento, um fruto, uma planta que ela tá mais pequenininha, ela não é tão grande quanto as outras e tal, você pode ter certeza que lá não tem tanto agrotóxico, ou nem vai ter agrotóxico, e é o que acontece na agricultura orgânica. Ela também aprende a economizar água. Na agricultura orgânica, eles fazem métodos de irrigação onde eles economizam água. Com gotejo, é uma mangueirinha que só goteja uns pinguinhos de água, e muitas vezes eles colocam no chão, assim, para cobrir, tipo igual a mata ciliar. Eles colocam um pouco de grama, não uma grama assim, eu esqueci o nome, uma palha, mais ou menos, para cobrir, evitando que a terra seque mais rápido, mantendo a terra molhada, com um pouquinho de água que ela foi molhada. É muito interessante. Olha só, entre as técnicas utilizadas pela agricultura orgânica está o uso de esterco de animais também, adubação verde e compostagem para a fertilização do solo, a rotação de culturas para evitar o desgaste do solo e o controle biológico de doenças e pragas. Quando a gente fala dessa rotação de culturas para evitar o desgaste do solo, é assim, eles pegam um determinado pedaço das terras e plantam, o outro pedaço não planta nada e fica descansando. Aí, quando terminou a colheita daquele lá, aí ele vai pro outro e o que ele acabou de colher deixa descansar também por um tempo, sem plantar nada. Tem um vídeo que eu achei sobre a agricultura, aqui ó, orgânica. Muito interessante aqui, que conta um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou também estar anexando eles, que conta o histórico de algumas pessoas que dependem da agricultura orgânica e como que eles utilizam, os métodos que eles utilizam para cuidar do meio ambiente e continuar com a sua produção. Então, tem como trabalhar assim, de uma forma que não prejudique o meio ambiente, ok? Aqui a gente tem, ó, os produtos de origem orgânica estão presentes na maioria dos supermercados e feiras livres. Olha como que são lindas! E não tem agrotóxico. Olha aqui, o selo do produto orgânico certifica que determinado alimento não foi produzido com uso de agrotóxicos ou fertilizantes. Tentem procurar, quando vocês forem no supermercado, na feira com os pais de vocês, perguntar se esses produtos são orgânicos ou tente encontrar se ele tem esse selo orgânico, ok? De acordo com o texto
Responda as questões propostas. Tá, vamos lá. Se considerarmos as vantagens para a nossa saúde, qual deles é a melhor? Produtos orgânicos ou os produtos não orgânicos? O que faz bem para a saúde? Produto com agrotóxico ou sem agrotóxico? Ok? Agora no exercício 2. Explique sua resposta na questão anterior. O que você vai explicar aqui? Por que os produtos de origem orgânica são melhores que os não orgânicos, que os com o agrotóxico? Por quê, gente? Porque não contém substâncias tóxicas, não contém agrotóxicos que causam problemas de saúde, como alergia, intoxicações, faz muito mal para o nosso corpo. Aqui, gente, agora essa aqui é pessoal. Há alguma feira de produtos orgânicos na região em que você mora? E no supermercado, você já observou algum produto com selo de orgânico? Em caso afirmativo, escreva o nome de alguns desses produtos nas linhas a seguir. Então, faz o seguinte, se você não lembrar, e um dia sua mãe, seu pai, seu responsável for na feirinha, que tem aqui em Cascavel, ou for no supermercado e vocês puderem ir junto, ou peçam para eles darem uma atenção a isso e vejam se vocês encontram esses produtos que são com selo orgânico ou que são orgânicos, que vocês conseguem saber se são orgânicos e anote aqui, ok? Vamos continuar? Agora aqui também tem mais um textinho, atividades. Leia o texto a seguir. Até quando a Terra vai suportar? Gente, isso é muito sério, olha só. A cada dia que passa, os seres humanos consomem mais recursos da natureza. A população mundial vem crescendo de forma acelerada. Os seres humanos, a humanidade vem aumentando no planeta Terra. Com isso, as cidades crescem, o número de automóveis nas ruas aumenta e é necessário mais terra para a agricultura e a pecuária. Precisa de mais terra para plantar e mais terra para criar gado. Mais água, mais energia, mais combustível, entre outros. Vivemos numa sociedade em que comprar e vender faz parte da vida das pessoas. O problema é que não percebemos que o simples ato de comprar uma roupa nova, por exemplo, pode prejudicar o ambiente. Para produzir o tecido, é necessário cultivar o algodão. Olha só tudo que precisa para fazer. Ó. Para produzir o tecido, para fazer uma roupa, é necessário cultivar o algodão. E isso implica usar fertilizantes e pesticidas no algodão, que podem poluir o solo, a água e o ar. São os agrotóxicos e tudo mais, fertilizantes que vai na terra. Além disso, para atingir a peça, para atingir o tecido, a indústria utiliza água e produtos químicos que contaminam os rios. Muitas vezes os produtos, a química que é utilizada nessas indústrias para pintar o tecido, ela é descartada de forma incorreta e acaba chegando nos rios, poluindo os rios. Os seres humanos estão produzindo e consumindo cada vez mais. Porém, o planeta Terra não vai aumentar de tamanho. Então fica a pergunta, será que realmente precisamos de todos os produtos que consumimos? Que nem aqui no desenho mostra, olha só. Será que essa criança precisa de tudo isso de calçado, tudo isso de roupa? Se ela tem um ursinho, por que ela tem dois? Tudo isso de aparelhos eletrônicos, uma JBL, um rádio, por que os dois? Um só já não toca música? Olha aqui, celular, tablet e notebook, precisa de tudo isso? Um só já não faz a função de todos? Gente, o consumo vai acabar com o nosso planeta. E para ajudar vocês a entender, eu peguei e trouxe um vídeo aqui, um filme da Conservação Internacional. A Natureza está falando. Ele é dublado pela Maria Bethânia, que é a Mãe Natureza. É um vídeo bem impactante, bem interessante para vocês analisarem. Que o que eu venho dizendo, o planeta Terra não precisa dos seres humanos. Quem precisa, a gente precisa, nós precisamos do planeta Terra. É ao contrário. Entendeu? Vou estar anexando, eu peço para vocês, por favor, assistirem. É muito bom. E é bem curtinho, ó, 1 minuto e pouquinho. Agora aqui, gente, vamos lá. Vamos realizar aqui as atividades para terminar aqui, ó. Escreva o nome de 10 produtos ou objetos utilizados em sua casa. Depois analise se esses produtos ou objetos são necessários para satisfazer as necessidades básicas de sua família. Ou se eles são supérfluos, ou seja, que não há necessidade de ter, que vocês podem viver sem eles. Eu quero que vocês coloquem aqui nome de 10 produtos. Pode colocar
10 produtos, se quiser colocar mais, coloca a lista e aí você vai marcar um X, se é necessário ou se é supérfluo. Pode anotar água, alimentos, aparelho de som, notebook, televisão, tablet, a quantidade excessiva de brinquedos que vocês têm, caso vocês tenham, é claro, caso não tenha, ok. Por exemplo, calçados, precisa de uma quantidade enorme do mesmo calçado? Vocês podem estar colocando, coloquem, escolham e coloquem, aí vocês vão analisar se é supérfluo ou necessário. No exercício 2, qual é a relação entre o nosso consumo e o desenvolvimento sustentável? Gente, qual que é a relação entre o nosso consumo e... Olha só, é necessário... O que é necessário, gente? É necessário utilizar os recursos naturais de forma econômica e racial. Então, vocês vão juntar aqui, ó, o seu consumo com o desenvolvimento sustentável. Como você consegue consumir o que você precisa de uma forma sustentável? Vocês sabem que o desenvolvimento, o modo de desenvolvimento, tem que ser sustentável, não é? Precisamos nos conscientizar de que hábitos consumistas, ou seja, consumir demais, comprar coisas desnecessárias, que levam a gastos excessivos com produtos supérfluos, ou seja, que não há necessidade de ter, ou de pouca duração, contribuem para o quê, gente? Para o esgotamento dos recursos naturais e o aumento do lixo. Então, o que vocês têm que fazer? Qual é a relação entre o nosso consumo e o desenvolvimento sustentável? Que temos que consumir a menor quantidade possível. Só o que é importante, só o que é, igual a gente aprendeu lá em educação financeira. O que é necessidade, o que é desejo. Precisamos consumir coisas que é para nossa necessidade, entendeu? A quantidade de água necessária, a quantidade de energia necessária, a quantidade de alimento necessário, não é verdade? Então, vocês vão responder isso. Agora aqui, meus amores, aprender é divertido. Olha só, vocês vão pegar lá o material de apoio, aqui, olha só. Deixa eu aproveitar e te mostrar para vocês. Só um minutinho, deixa eu carregar. Aqui, ó. Da página 36. Desenvolvimento sustentável. Vocês vão colocar o nome e vão dar um título para essa história em quadrinhos. Olha só. Agora que você já conhece a importância de se preservar o meio ambiente, produza uma história em quadrinhos contando o que aprendeu sobre o desenvolvimento sustentável. Para isso, vamos pintar as ilustrações do material de apoio. Pintem esse desenho bem bonito, bem colorido. E complete os quadrinhos, escrevendo as falas dos personagens, que devem estar relacionados com a preservação dos recursos naturais e biodiversidade. Lembre-se de dar um bom título para a sua história em quadrinhos, ok? Olha só, gente, vocês vão ver que eles estão conversando e eles estão mostrando o quê? Vocês podem ver que aqui a fábrica está poluindo, está soltando poluição no ar e nos rios. Na água tem poluição no ar e na água. Aqui é a poluição, aqui está tendo o desmatamento, ou seja, cortes de árvores. Aqui ele está mostrando a quantidade excessiva de produtos que às vezes não há necessidade de comprar. E aqui está mostrando sobre os agrotóxicos, fertilizantes que fazem mal à produção agrícola, fazem mal aos alimentos e fazem mal para a gente também, à natureza, que não deve ser utilizado na plantação, nos alimentos que são produzidos. Aqui ele está mostrando a preservação, que eles estão plantando árvores, estão mantendo o meio ambiente, estão cuidando das florestas. E aqui eles falam como que é bom, né? Vocês estão mostrando como é importante a natureza, com as águas limpas, bastante verde e a natureza saudável. Porque a gente preservando o nosso planeta, a gente preserva as nossas futuras gerações, ok? Vocês vão estar realizando essa historinha em quadrinhos, pintando bem bonito. Eu vou estar anexando esses vídeos aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais, aperfeiçoarem mais o conteúdo, aprimorar mais. Aqui também a conferência que aconteceu em 1992 para vocês saberem um pouco da história, como que surgiu o desenvolvimento sustentável, a ideia e tudo mais, que foi as Nações Unidas e que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ok? Qual que é a dúvida, meus amores? É só me chamar. Beijo grande
Ah, é, eu tava quase esquecendo. Gente, eu tenho que postar o vídeo da página 27. Época, Tati, cabeça dura. Aqui, ó, tava quase esquecendo. Voltando aqui, ó, não acabou não. Desculpa. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa atividade aqui, ó. Eu peguei, fiz o videozinho montando, não fiz? Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo de como que ficou. Vocês vão ver que cresceu. E que aonde estava a garrafa PET, vocês vão ver o que aconteceu. Já eu volto, peraí. Oi, gente. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nossa experiência deu certo. Cresceu alguns por fora, mas olha como é que tá dentro da garrafa PET. Olha que enorme que eles ficaram e como eles cresceram rápido em comparação aos outros. Cresceram, mas eles cresceram rápido. Vocês podem observar por que isso aconteceu. Porque, olha só, a água que a gente borrifou na terra, ela vai evaporar, mas na garrafa PET ela vai evaporar, mas vai voltar para a garrafa PET, vai ficar preso aqui o vapor, e ela vai se tornar gotículas de água. E olha só, vai molhar novamente a terra. O efeito estufa. Ele resolve, faz com que aconteça? Que a planta cresça mais rápido. Olha que legal. Agora eu vou ter um monte de mudinhas de girassol. Legal, né? Viram que legal? Interessante, né? Então aqui, ó, gente, só para ajudar vocês, olha aqui. Agora responda as questões. Número 1. Depois de alguns dias, observe as sementes que ficaram cobertas pela garrafa de PET. O que aconteceu com elas? Então, o que a gente pode notar ali, né? Que elas cresceram mais que as sementes que ficaram descobertas, né? As descobertas cresceram, mas a que estava dentro, por dentro da garrafa PET, você viu como que elas ficaram bem maiores? Bem legal, né? E no exercício 2, fala, explique por que isso aconteceu. Por quê, gente? A garrafa PET, ela funcionou como um efeito estufa, igual que foi a ideia da experiência. Ela funcionou como um efeito estufa, mantendo a umidade. Vocês viram que tinha as gotículas de água ali na garrafa PET, né? E a temperatura mais alta em seu interior. Então, ficou mais quente ali. O vapor, a água evaporava mais, mas ela ficava presa ali na garrafa PET e ficava as gotículas de água que caía novamente, então ficava quente. Todo esse processo do efeito estufa. Legal, né? Agora sim. Beijo. Tchau, tchau.